que a gente vai mostrar o que as periferias têm de força para mudar esse cenário político, que mandam asfalto para a quebrada enquanto a gente precisa de saúde. Mandam um monte de obra para atender empreiteira, não para atender a quebrada. Então, eu acho que esse encontro ele vai chacoalhar politicamente a cidade a partir de uma visão periférica. É isso. É o orçamento público. O Estado tem um papel decisivo na vida de todo mundo. 83% de quem estuda no Brasil, até chegar à universidade, está em escola pública. 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde, depende do SUS. 95% da pesquisa no Brasil é feita em universidade pública. Então o Estado tem um papel decisivo, e quando eu falo Estado, é governo federal, estadual e municipal. O orçamento da Prefeitura de São Paulo esse ano é 111 bilhões. É só menor do que do Estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Estado de São Paulo e do governo federal. É maior do que o orçamento da Bahia, de Pernambuco, é igual ao Rio Grande do Sul. Então tem muito dinheiro. E vocês, pessoal, nós, as lideranças, precisamos nos apropriar disso. É decisivo. Só para dar um exemplo, e saber, inclusive, por exemplo, o governo federal, o governo Lula está sendo atacado violentamente e que está gastando demais. Aí eu peguei só 2 exemplos. A Previdência, o presidente do Tribunal de Contas deu uma entrevista semana passada em que ele fala que vai ter que ter uma nova reforma da Previdência que vai ter que começar pelos militares. Aí ele dá um dado seguinte, nós que trabalhamos no setor privado, quem trabalha, dá um déficit anual de R$ 9.400 para a Previdência. Os militares dão um déficit de 159 mil, 15 vezes mais do que nós cidadãos. O militar é o único servidor público que se aposenta com salário integral. Se o general ganha 25 mil por mês, no último mês, para ele se aposentar, ele vai se aposentar com esse dinheiro e a viúva vai ganhar. Isso é um absurdo. Os juízes no Brasil ganham 20 mil a mais, no geral, do que é estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. A média de salário deles é 68 mil por mês, tá certo? E aí nós precisamos saber quais são as principais receitas do município e aonde gasta. Por exemplo, a passagem de ônibus está 4.400. Em 2003, o governo municipal passou cerca de 5 bilhões para as empresas de ônibus, para não aumentar. Então essa é uma questão decisiva. Aqui na Câmara de Vereadores tem uma assessoria extremamente competente, que eu, o Adriano, a Ana, a gente ia lá pedir para eles fazerem estudos. Quem tem ligações com vereadores deve pedir para explicar o orçamento. Eu me especializei nisso, eu dava aula de pós-graduação na FAP, nessa área do orçamento público, tá certo? Então eu só quero chamar a atenção, vocês têm obrigação de conhecer o orçamento. Tá? Não é a gente, além da luta política, que nós todos fizemos e eu continuo fazendo, nós precisamos conhecer a realidade para mostrar que tem dinheiro para fazer habitação. O último dado, o ano passado o governo federal pagou 728 bilhões de juros, vocês precisavam tomar nota desses dados. Dá para construir 8 bilhões de casas populares. E esse dinheiro foi para quem aplica no mercado financeiro. Então é isso aí, muito obrigado. Outra coisa que, como todo mundo disse, precisamos lutar para o Boulos ganhar. Mas antes do Boulos, a gente precisa ter uma grande maioria na Câmara. Precisamos ter vereança progressista. Sem isso, o Boulos não vai conseguir. Aqui tem que ter poder popular. Aqui é a força do povo. A gente tem que buscar as questões da nossa ancestralidade, né? Mas o que muda a vida das pessoas na periferia, efetivamente, são as políticas públicas. Então a gente precisa definir aqui coletivamente quais são as nossas bandeiras, as nossas prioridades, para qualquer governo que venha a ser eleito, a gente cobrar. Ou a gente apresenta nossa demanda e fala, nós precisamos e queremos isso a partir da realidade periférica, a partir da necessidade de quem pisa no barro, de quem está lá no ponto de ônibus descoberto, na fila para ser atendido no SUS. Porque eu vi falar aqui das pessoas que fizeram convênio sem convênio, mas as pessoas que fizeram convênio, elas usam o SUS também. O SUS está para todas as pessoas. Para os ricos, para os pobres, tem um atendimento universal. E tem que ser assim, tem que ser público, estatal e gratuito. Porque nem tudo que é público e estatal é gratuito, mas o SUS tem que ser
E a gente tem que manter essa bandeira da saúde firme e forte, a bandeira por direito à moradia, direito à existência. A gente tem que entender que o Estado chega na periferia com violência. Então, nossa política pública tem que falar de uma segurança na periferia que não entenda os corpos pretos como ameaça, que não entenda os corpos pretos como mira, como alvo. A gente tem que subverter essa ordem. E só organizado a gente consegue isso. Então, eu vi alguns discursos muito legal do Boulos falando que no governo com a marcha 50% da equipe vai ser feminina. Eu acho maravilhoso. Mas também quero que 50% desse 50% feminino e masculino sejam de pessoas pretas e periféricas. A gente tem que levar essa bandeira para lá. Porque se a gente não levar, vai ficar na conformidade, que sejam só homens e mulheres. E a gente vai ter brancos e brancas lá representando o povo da periferia, que na sua maioria é preto, afro-indígena, que a gente conhece muito bem. Porque também tem o apagamento da identidade indígena na periferia. A gente tem que reconhecer isso, dar espaço para essas pessoas ocupar espaço de poder nas políticas públicas. É isso, maravilha.